Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 17. Juízes 17. Eu vou ler, irmãos, os versículos de 1 a 6. Juízes 17, os 6 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos extrair o máximo desse texto para as nossas vidas, para adorar o Teu nome. Nos abençoa ao longo dessa exposição, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Existe um provérbio falso que vai nos dizer assim, irmãos: 3 coisas não se discutem: política, futebol e religião. E nessa frase, que é muito comum nos dias de hoje, a religião, no nosso caso, que também é a defesa do nosso evangelho, é a nossa apologética, nós cremos nisso, é colocado num nível igual a um time de futebol, que cada um tem o seu e pronto. Ou seja, assim como o futebol não é para ninguém ficar discutindo sobre você pedir para a pessoa visitar a sua igreja ou falar de doutrina e que a crença do outro está errada. Não, ninguém fica tentando convencer o outro a ir para o seu time. É o meu time e pronto. No máximo uma competição. Qual é a religião que é melhor? Igual a futebol. Qual é o time que é melhor? Muitas pessoas querem colocar aquilo que nós acreditamos, a palavra de Deus, como um mero time de futebol, como uma mera opinião política. E é por isso, desses falsos provérbios, que muitas pessoas começam e existe uma geração que começa a acreditar que a Bíblia ela não é suficiente. A narrativa da tolerância, você deve tolerar tudo, inclusive a idolatria, inclusive a prática errada do outro, inclusive aquela heresia que o outro está falando. E por que eu digo isso, irmãos? Porque absurdos dentro da lei de Moisés foram lidos aqui nessa narrativa, mas propositalmente o autor de Juízes e esses personagens estão tratando esses absurdos com normalidade.
A linguagem, ela simplesmente narra como se isso fosse normal, e os personagens agem como se essas decisões que eles estão tomando aqui, elas são normais. É a tolerância quanto a coisas abomináveis. E a partir desse momento de Juízes, irmãos, entramos na última parte do livro, a partir do capítulo 17. É justamente uma parte que não tem juiz. Sansão foi o último juiz que nós vimos aqui no livro. E é muito interessante porque essa história, ela não se passa após a morte de Sansão, como nós temos aqui cronologicamente nos capítulos. Nos dá a impressão, curiosamente, ela se passa na tribo de Dan, o capítulo 17, mas ele não está ali, é exatamente isso, ele não está ali próximo ali às regiões que aconteceram ali em Sansão, mas ele não acontece após a história de Sansão. E muito curioso também, nós temos um relato que não é político, como exatamente a história dos Juízes. Não é um relato político. Agora a gente tem o caso de uma família específica, e o que está acontecendo dentro da casa dessa família. Não tem um juiz que é levantado aqui. O povo que estava mergulhado na idolatria. O povo que, no final dessa narrativa de Juízes, vai entregar Sansão, vai entregar o juiz que Deus levantou. O povo que está num cenário catastrófico. Diante disso, irmãos, pilhas de corpos, facas na barrigas de reis, como nós vimos com Eude, estaca na cabeça de capitães, como vimos com Císera, na época de Débora, fogo no rabo de raposa. As coisas catastróficas que nós vimos no livro de Juízes não se comparam a esse episódio aqui. Não se comparam ao que está acontecendo dentro dessa casa. Veja o versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Cada um seguia o seu próprio coração. O que é que a gente tem aqui, irmãos? A gente tem uma família que resolve fazer um santuário na sua casa. Resolve escalar um sacerdote para conduzir esse santuário. E crentes que iriam ser, com essa atitude, iriam ser abençoados pelo Senhor. E no final dessa narrativa ainda vai entrar um levita no meio de toda essa história. É como se essa última parte aqui, capítulos 17 a 21, na cronologia de Juízes, como eu disse, elas não acontecem após a morte de Sansão, elas acontecem exatamente ali, próximo ao capítulo 1 e 2 de Juízes. Ela acontece antes da era dos Juízes. É interessante isso. Tanto a história, porque são duas histórias, são 5 capítulos e 2 histórias. A história de Mica, capítulos 7 e 18, e a história do levita e a sua concubina, capítulos 19, 20 e 21. Elas não acontecem no final de Juízes, elas acontecem até muito antes do nascimento de Sansão. Por que o autor resolveu pegar essa história e colocar no final do livro? Por várias razões. Primeiro, para mostrar, para terminar o livro de Juízes com a idolatria da sociedade. Para que a gente entenda por que foi necessário a vinda de tantos juízes para Israel. Por causa desses casos aqui. Então, ele quer terminar em idolatria mesmo, com a idolatria pairando sobre Israel. Por isso que ele pegou esses 2 casos e ele colocou no final. Outra coisa, para nós vermos a misericórdia de Deus quando ele mandou cada juiz e quando ele levantou cada juiz. E por que eu digo que essa história aconteceu no começo e não no final? Qual é a evidência bíblica disso? Abra comigo Juízes 20, 27 e 28.
É a nossa prova aqui de que não estamos mais depois de Sansão, e sim antes. Juízes 20, 27 e 28 vai dizer assim: e os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Ou seja, aqui é exatamente após a morte de Josué, quando os anciãos, discípulos de Josué, estão governando Israel, e quem está aqui como sacerdote aqui, digamos assim, é Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Ou seja, essa é a época aqui. Só para a gente entender, por que Mica está fazendo é um absurdo. O local de adoração só podia ser feito em Siló. Esse é o local que é estabelecido até 1 Samuel 4, quando a Arca da Aliança é deslocada. Então, até 1 Samuel 4, o local oficial de adoração é Siló. Não podia ser feito o sacrifício, não podia ser levantado outro local de adoração, a tenda da congregação, não podia, a Arca da Aliança não podia estar em outro local. Ah, Eduardo, então por que em Juízes 20 está em Betel, não está em Siló? Outra coisa muito interessante, porque aqui, e esse não é o contexto do capítulo 17, em Juízes 20 eles estão em guerra contra Benjamim, é uma guerra que vai ser travada contra a própria tribo. É o último episódio de Juízes. E nesses episódios específicos de guerra, a Arca da Aliança ela era movida. Ela era movida, no caso aqui junto com Finéias, para que se fizesse consultas ao Senhor. Só no capítulo 20 a Arca da Aliança vai estar em dois lugares que não é em Siló. Vai começar em Mispa e depois vai para Betel. Mas oficialmente não está acontecendo nada de extraordinário, de urgente em Israel. Fica em Siló. Fica em Siló. Ela vai ser estabelecida em Siló. Aqui não, aqui ele está fazendo um local de adoração na casa dele. E o autor, ele muda a ordem aqui. Por que nos contar esse episódio de Mica logo depois da história de Sansão? Logo depois da morte de Sansão? Para nos dizer que isso aconteceu nas proximidades de Dan. E olha que coisa interessante, irmãos. Se isso aqui está acontecendo no início do livro de Juízes, repare que a economia ela é igual. Olha que coisa interessante. A quantia que a mãe de Mispa vai ser roubada pelo próprio filho é 1.100 moedas de prata. E Dalila, ela vai ser subornada pelos príncipes dos filisteus com 1.100 moedas de prata cada príncipe. É uma coincidência aqui na narrativa que não é coincidência. É claro que Dalila vai ganhar bem mais, eram 5 príncipes, ela vai ganhar 5.500 moedas de prata, mas o texto faz questão de repetir isso, 1.100 moedas de prata cada príncipe. Em vez de ele botar 5.500, ele sempre bota 1.100 moedas de prata cada príncipe. E aqui o valor que é roubado dessa mulher é 1.100 moedas de prata. Quando nós temos a mesma moeda do pagão, olha que coisa interessante, é porque a gente está se relacionando demais com o pagão. É um relacionamento econômico. A mesma moeda que girava entre os filisteus girava entre o povo de Israel. É isso que ele quer nos mostrar. E o centro aqui da idolatria é o dinheiro. Tanto para Dalila, o que motivou ela a trair Sansão foi o dinheiro, quanto para o povo de Israel também. Porque aqui agora está falando dentro do povo de Israel. É o autor dizendo, você acha que só o pagão é subornado? Que só o pagão idolatra o dinheiro? Não. Agora, as mesmas 1.100 moedas de prata vai ser o centro dessa arrogância e dessa idolatria. É o que o versículo 6 está nos dizendo. Não havia rei. Cada um fazia o que achava mais certo. A época de Ruth é a época dos juízes. E tudo aponta para a necessidade de um rei. Por isso, a última palavra do livro de Ruth é
Davi, a chegada do grande rei de Israel, Davi. Esse texto, irmão, claramente ele é dividido em duas partes, versículos de 1 a 6, na verdade versículos de 1 a 5, porque o 6 ele é meio que o centro desta narrativa, ele é uma avaliação da situação. Esse é o versículo 6, e também os versículos 7 a 13 é a nossa segunda parte. Então, os versículos de 1 a 5 temos a construção de um local de adoração, e nos versículos 7 a 13 temos a escolha de um levita. Nos versículos de 1 a 5 temos a quebra do primeiro e do segundo mandamento, a criação dessa imagem de adoração, e dos versículos 7 a 13 temos a escolha aos padrões deles de um levita. Cada um fazia o que achava mais certo. Versículo 1 nos diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. E na sequência ele vai dizer que estava em conflito com a sua mãe. Qual era o conflito? Ele havia roubado o dinheiro da sua mãe. Um dinheiro que nós vimos desde o sermão passado, foi um dinheiro significativamente alto. Aqui provavelmente uma poupança que ela juntou a vida toda para a aposentadoria dela, talvez. 1.100 moedas de prata. A narrativa nos fala também que esse Mica, ele tinha filhos adultos, porque o versículo 5 vai nos dizer que ele nomeou um dos seus filhos para ser sacerdote. Ou seja, ele tinha mais de um, 2 ou mais, e filhos adultos, porque ele vai nomear esses filhos para serem sacerdotes. E ele fica com medo da maldição da mãe. A mãe, ela rouba uma praga aqui para quem roubou esse dinheiro. E ele já chega, a narrativa já chega mostrando pra gente a fala dele, dizendo: ó, fui eu que peguei, e porque a senhora lançou essa maldição. Versículo 2: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Ela era uma mulher que amaldiçoava as pessoas, mas agora ela nem sabia, ela tinha amaldiçoado o próprio filho. Irmãos, como o apego ao dinheiro é algo terrível. O apego ao dinheiro é capaz de destruir o dever e o conforto de cada relacionamento. O amor de Mica pelo dinheiro, porque ele vai roubar da sua própria mãe, é um reflexo do amor desta mãe pelo dinheiro, que amaldiçoa o próprio filho por causa de dinheiro também. E agora que tudo estava esclarecido, que tudo estava resolvido, se a narrativa terminasse no versículo 2, tudo estaria bem. Ele ficou com medo da maldição, devolveu o dinheiro, ela o abençoou. Que o Senhor o abençoe, meu filho. Mas agora eles vão ter uma ideia de fazer uma imagem com essa prata, fundir essa prata e construir uma imagem para construir um altar em casa. Um comentarista vai dizer sobre essa situação e essa escolha, abre aspas: a prata dessa mulher é o seu Deus, muito antes dela pegar essa prata e fazer uma imagem fundida. Muito antes dessa imagem de fundição, essa mulher já adorava esse dinheiro. O filho desprezou a mãe na hora de roubar dela, mas agora ele tem um profundo temor da maldição que ela lança. Quem tem afeição pelo dinheiro é capaz de amaldiçoar até as pessoas que ama, até os filhos, por causa de dinheiro. O que é que nós devemos fazer como servos, como pais e filhos? Não é amaldiçoar o outro, não é qualquer coisinha que o outro fazer amaldiçoá-lo. Ela nem sabia quem era, já saiu amaldiçoando. É orar um pelo outro.
Quando a minha filha me vê, minha esposa me vê, eu orando por elas, ela entende a preocupação que eu tenho por elas através da oração. E assim deve ser a oração delas também. Um orar pelo outro e não amaldiçoar o outro. Mas o texto é claro, irmãos, a narrativa é clara, eles se reconciliam. Ela tinha amaldiçoado o filho, no mesmo versículo essa informação nos é dada, e no mesmo versículo ela abençoa o filho agora. Tudo parecia maravilhoso, mas no versículo 3 diz assim: assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte, dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo essa prata a você. Vamos fundir esse dinheiro e fazer uma imagem. Eles entram em acordo aqui. Aqui está a idolatria de Israel. Aqui está o problema de Israel, que os juízes vão lutar tanto. Ele está mostrando a origem do problema. É a idolatria na própria casa. E o mais abominável, ela diz: vamos adorar ao Senhor Deus. Vamos adorar a Deus. Nós estamos adorando a Deus. Mas o que? Por meio de imagens. É uma quebra direta do primeiro mandamento. E é uma quebra direta do segundo mandamento. E isso é a porta de adoração que os juízes lutaram tanto. Os Baalins vieram daqui. A adoração a Astarote. Que conveniente pregar esse sermão logo na semana onde nós temos uma imagem imensa de Nossa Senhora, que foi inaugurada, maior do que o Cristo Redentor. Essa é a idolatria do povo. Mudou apenas o nome do Deus, mudou apenas o formato da escultura, mas o pecado é o mesmo. O filho devolve o dinheiro, a mãe o abençoa. É muito interessante essa declaração no hebraico, irmãos, porque ela vai dizer assim, preste atenção: de minha parte dedico esta prata ao Senhor. No hebraico, existe um termo aqui que tanto a Revista Atualizada, a NA, ela tira, que é um completamente. É como se ela botasse assim: de minha parte dedico completamente essa prata ao Senhor Deus. O que é que ela está dizendo? Eu vou pegar todo esse dinheiro, eu vou derreter e eu vou fazer uma imagem. A melhor versão aqui é a Revista Corrigida. Eu estava dando uma olhada, comparando as versões. A Revista Corrigida vai dizer assim: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Eu dedico tudo ao Senhor. E por que esse completamente, inteiramente não pode ser suprimido aqui? Porque no versículo 4 ela não dá tudo, ela só dá 200 moedas. Versículo 4: porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Ou seja, ela deu menos de 20% do que ela disse que ia dar. Ela disse que ia dar 1.100, ela dá 200. São os detalhes que importam nesse texto, irmãos. Eles gritam muito aqui, porque a gente vê o apego dessa mulher. Não é à toa que esse menino que esse homem, não é um menino, ele vai roubar da mãe. Ele é apegado ao dinheiro, mas a mãe também é. Eles são muito apegados. Aqui ela faz igual a Ananias e Safira, que disse que ia dar tudo ao Senhor, mas só dá uma parte. Mas aqui é muito pior, porque ela não ia dar nem à igreja, como Ananias e Safira. Ela ia dar para a idolatria diretamente. O que aconteceu aqui? O tradutor, ele viu que no versículo 4 ela só deu 200, então ele tirou o completamente. Porque ele entendeu aqui talvez ser uma contradição. Ela não deu completamente, então eu vou tirar o completamente. Mas é para ter o completamente, para a gente ver. Veja, o autor ele está ressaltando a contradição. Ela está dizendo que vai dar tudo, mas ela não dá. Não podia ter sido suprimido isso aqui. Inteiramente eu vou dedicar ao Senhor. Mas ela só dá 200 moedas para a fundição aqui. É uma falsa estrutura de arrependimento a fim de produzir práticas de iniquidade.
O filho, totalmente errado também, concorda completamente com ela. O filho não vai impedir a mãe aqui. Pelo contrário, ele vai nomear o seu filho como sacerdote. Ele vai concordar com isso aqui. Matthew Henry, ele aplicando esse texto, ele vai dizer assim: as pessoas amam a religião controlada pela sua própria vontade. As pessoas amam conduzir a religião para o que elas querem. Aquela casa se torna um ponto de idolatria. E vamos ver, irmãos, não hoje, mas vamos ver no capítulo 18, que isso aqui não vai terminar bem. Vai conduzir outros à prática de idolatria. Mas onde é que tudo começa, irmãos? Tudo começa numa casa. Tudo começa, olha, se isso aqui está entre os capítulos 1 e 2 de Juízes, toda essa confusão, toda essa idolatria começa num lar. Tudo começa na criação. Tudo começa nas concessões que a gente vai fazendo para os nossos filhos, na criação dos lares. Por que que Satanás, ele mira todos os seus canhões para as famílias? Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a sociedade. Mica pega um dos seus filhos e estabelece para ser sacerdote. Parece que a honra do Senhor está sendo buscada aqui, mas aqui é idolatria e práticas diabólicas, porque quando o culto ele não é estabelecido para glorificar a Deus, ele é estabelecido para glorificar o diabo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios: ou você está assentado na mesa do Senhor, ou você está assentado na mesa de demônios. Ou você tem comunhão com o Senhor, ou você tem comunhão com o diabo. A prática da idolatria, ela é tão grande na vida dos povos dessa tribo, ela é tão presente na tribo de Dan. Não aqui apenas na época de Sansão. Na época de Sansão estamos no fim da narrativa de Juízes, mas Dan, ela é retirada do rol das tribos de Israel em Apocalipse. Quão sério a idolatria vai entrar em Dan, que ela não é nem mencionada como tribo de Israel em Apocalipse. Se essa história se passa antes dos Juízes, como nós cremos, tudo começa com 1.100 moedas de prata. E tudo termina com 1.100 moedas de prata. A idolatria ao dinheiro, a raiz de todos os males. Porque o início do fim da vida de Sansão foi por causa de 1.100 moedas de prata a cada príncipe. Foi assim a ruína de Sansão, quando Dalila entrou na sua vida. O amor às coisas dessa terra, o apego, a cobiça, a idolatria. A Bíblia está nos mostrando a raiz do nosso problema. O que é que a nossa natureza pode criar. Então chegamos nessa última parte aqui, a partir do versículo 7. Agora, irmãos, nós temos um outro momento, porque no primeiro ele construiu a imagem e organizou a casa para receber a imagem. Agora ele mesmo, por ele mesmo, vai estabelecer um levita dentro desse santuário aqui. Temos aqui a chegada de um levita que a narrativa faz questão de tornar ele misterioso. Não vai dizer o nome dele. Um levita que simplesmente chega de Belém. Ele é de Judá, né? Era da tribo de Judá, veio de Belém e simplesmente ele está ali porque ele está procurando um lugar para morar. Versículos 7 e 8. Havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Ruth e sua família também saem de Belém, mas é por causa da fome. Era uma necessidade ali. Aqui simplesmente ele resolveu sair. Veja, é um levita que ele está
apostatando, ele está saindo das suas funções. Ele saiu de Belém, que era o local onde ele deveria ficar, para tentar algo novo. Esse levita aqui, ele não está correto em estar nessa região. Como acontece isso no meio da igreja, irmãos? Homens que abandonam o seu ofício. Mas mesmo com a fala desse homem, Mica, em toda a sua ignorância também e idolatria, vai confiar nesse homem. Não há um motivo claro da saída desse levita das suas obrigações. Ele sai para cuidar dele. A ideia é essa. Eu saí para pensar, em busca de oportunidades. Eu deixei o meu ofício. Versículo 9. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com ele, com aquele homem. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. Se houvesse sobrado um pingo de responsabilidade nesse levita aqui, se esse levita, mesmo saindo das suas obrigações, ele amasse o culto ao Senhor, ele iria reprovar tudo que estava na casa de Mica, tudo que estava aqui, todo o procedimento aqui, porque ele sabe que isso aqui está sendo feito contra a lei de Deus. Ele traria julgamento de Deus contra esse homem. O que é que Mica percebe? A bênção. Olha que oportuno. Acabou de chegar um levita aqui. Talvez foi Deus que enviou esse levita para aprovar o que eu estou fazendo aqui. Não, irmãos. Aqui é simplesmente a soma de um falso sacerdote e de um levita apóstata, que agora irão iniciar um culto pagão. Mica diz no versículo 8: eu vou te dar salário, eu vou te dar sustento e eu vou te dar roupas. Um comentarista vai dizer sobre isso, preste atenção, irmãos: qualquer um que é capaz de pegar dinheiro e fazer um Deus para si, é capaz de pegar qualquer pessoa e fazer um sacerdote para si. Qualquer um que é capaz de pegar dinheiro, bens e fazer um Deus para si, é capaz de idolatrar, de pegar qualquer pessoa e fazer um sacerdote. Esse sacerdote é meu. Os dois, em épocas iguais, estão buscando aquilo que Deus abomina. Falando sobre o ministério da palavra, um comentarista vai dizer: o ministério da palavra é um grande ministério, mas é um péssimo negócio. Quem trata o ministério da palavra como negócio, faz o pior negócio do mundo. Versículo 12: Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse, olha a conclusão de Mica diante de tudo isso: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. O que é que ele pensou? Deu tudo certo. Olhem a distância desse homem com Deus. Deu tudo certo. Olha como isso é sério. Isso aqui, irmãos, é o exemplo de cultuar visando agradar o nosso próprio coração, a nossa própria alma. E quando Deus concedeu esse tipo de oportunidade, ele disse: deu tudo certo. Irmãos, nem sempre a permissão de Deus em nós seguirmos o erro é sinal da bênção de Deus. Diante disso, irmãos, uma história aparentemente inofensiva, curta, nós podemos tirar grandes ensinamentos. 3 aplicações. Primeiro, não existe aqui um princípio de restituição. Mica não paga por nada ou não tenta restituir
em ter roubado 1.100 moedas da mãe. Nada disso, ela simplesmente perdoa ele. E assim, como se nada tivesse acontecido, que o Senhor o abençoe, meu filho. Algo muito comum nos dias de hoje. As pessoas fazem atrocidades, roubam do outro e ficam impunes do que fazem. No processo de arrependimento, a parte da restituição, ela é fundamental. Por exemplo, na lei de Israel, se você roubasse um boi, você tinha que devolver 5. Por que isso? Porque esse é o princípio da restituição. É uma parte fundamental do processo de arrependimento. Eu não sou a favor de escravidão de forma alguma, mas existia uma escravidão na época antiga, que era a escravidão por dívida. Você roubou do outro, você pegou, disse que podia pagar, mas não pagou, tudo bem, você vai trabalhar para o outro para pagar a dívida. Você vai ficar um tempo, os puritanos chamavam isso de servidão temporária. Você vai ficar um tempo trabalhando para mim, para que você pague essa dívida. Você roubou o outro, você não pode pagar, você vai pagar com o seu trabalho. Hoje, o nosso sistema carcerário, nós não temos esse princípio sendo aplicado. A pessoa rouba, ela fica agora 5, 15 anos sendo sustentada pelo Estado. Ela fica ali. O máximo que ela faz é um trabalho para redução de pena, para incentivar a reduzir a pena dela, para ela ser solta antes. Mas por que a redução de pena? E veja, não é tão fácil assim. Eu estou já dando uma solução aqui de cara. É claro que teria que ser analisado caso a caso, crime a crime, mas que o trabalho existisse no sistema carcerário, para todo mundo que roubar soubesse: eu não vou roubar para ficar lá sem fazer nada e o povo me alimentando. Se eu roubar, se eu fizer esse crime aqui, eu vou ter que trabalhar durante toda a minha pena. O princípio de restituição, de cobrir a dívida, de você ter uma dívida e ela precisar ser paga, isso é o refrão do Evangelho. A Bíblia nos fala que nós não fomos comprados por ouro ou prata, fomos comprados por sangue, e sangue inocente, o princípio de pena e restituição. Olha, tem uma dívida que precisava ser paga, tudo bem, você vai para o céu, mas era uma dívida enorme, foi paga com sangue. Tinha uma dívida. Pena e restituição estão presentes no próprio Evangelho. Segundo, irmãos, antes de construirmos uma estátua para adorar, começamos aos poucos a cobiçar o que não é nosso. Olha os passos dessa narrativa aqui. Antes da imagem de fundição, um filho roubou a sua mãe. A mãe amaldiçoou o seu filho. Eles têm uma relação com o dinheiro, uma relação com bens, muito pecaminosa. O dinheiro aqui, assim como em Dalila, olha, ele mostrou no 16, uma pagã tem um relacionamento com o dinheiro aqui pecaminoso, mas agora no 17, uma mulher de Israel também tem. O homem de Israel também tem a mesma relação pecaminosa com esse dinheiro, com o mesmo valor. Essa é a ironia. O filho, ele não pode querer o dinheiro do seu pai, a não ser que isso seja dado a ele de bom grado. E ele terá que ter muita responsabilidade para usar esse dinheiro, usar de maneira correta. Os filhos jamais devem roubar dos seus pais, mesmo se isso for pensado para uma coisa boa. Era por um bom motivo. Por isso que eu não disse ao meu pai que eu estava pegando esse dinheiro. Talvez ele não ia me dar. Então eu fui lá e peguei. Às vezes, isso acontecia mais antigamente, quando muita moeda circulava. O pai deixava a carteira na mesa, aí o filho ia lá e pegava. Mas meu pai não vai fazer falta. Umas moeda do troco, dinheiro no bolso. Aí vai o filho lá e pega.
Hoje em dia a gente não tem tanta cédula. Hoje em dia é o filho entrando no celular do pai dele e passando um Pix para ele. Ou pegando o código de segurança do cartão, cadastrando no celular dele. Isso acontece muito. Ah não, o meu pai não vai fazer falta, então eu vou gastar desenfreadamente, na premissa de que ele não vai dar falta. Você deve criar o hábito de pedir as coisas e só pegar se você tiver autorização para aquilo. Pais, coloquem limites nos seus filhos para que eles possam valorizar o dinheiro. Nunca gaste, nunca pegue aquilo que não é seu sem permissão. Coincidentemente aconteceu um episódio comigo essa semana. Eu fui trocar uma cadeira lá na Ferreira Costa. Tinha comprado uma cadeira, ela deu um tempinho, veio com defeito, talvez o meu peso, alguma coisa relacionada a isso, e a cadeira estava na garantia. Eu fui lá trocar e a mulher me falou, eu queria trocar para um outro modelo. A mulher me disse, olha, você tem a caixa da cadeira? Eu digo, não, 3 meses já joguei a caixa fora, a gente só pode trocar pelo mesmo modelo. E eu já queria outra cadeira, essa cadeira muito pequena para mim, tem que comprar uma maior. E aí eu disse, não, eu me dei a cadeira, que aí eu vendo e compro uma melhor. Pode me dar uma cadeira nova? Pode. Espera um pouquinho. Esperei 1h30 para trazer a cadeira. E assim, ela tira a caixa para botar a minha cadeira na caixa e eu levo tudo desmontado. Tudo bem. Fiquei lá esperando. Quando chegou a cadeira, não era a minha cadeira. Era uma cadeira melhor. Era uma cadeira maior. Era a cadeira que eu queria comprar, inclusive. Uma cadeira com encosto na cabeça. Pelas peças eu já vi que não era a minha cadeira. Obviamente você respira, né? E diz, olha, essa aqui não é a minha cadeira. Tem que falar, né? Olha, não é a minha cadeira. Essa aqui é uma cadeira melhor. É inclusive a cadeira que eu estou querendo comprar. Uma cadeira mais robusta, tem encosto na... Pode ver que tem um encosto aqui, ó. A minha estava montada do lado dele. Pode ver que a minha não tem um encosto. Aí ele começou a discutir comigo, não, essa é a sua cadeira. Aí a tentação é maior, né? A pessoa está discutindo com você da loja. Não, leve essa. Ele não queria trocar. Talvez não ia dar em nada. A Ferreira Costa não ia perder. Eu só ia ganhar. Leva essa cadeira. Aí eu disse, olha, eu vou levar a minha cadeira igual, porque eu tenho que trocar por ela. Por quê? Se você quiser me dar, aí todo mundo já no achado de perder estava dizendo, quem é esse, né? Ó, quem é este, né? Que não quer levar uma cadeira melhor. Enfim, eu disse, olha, se você quiser me dar, não tem problema, mas você vai ter que me dar uma nota dessa cadeira. Porque se essa cadeira tiver defeito, eu não vou poder trocar. Porque eu não tenho uma nota dessa cadeira. Eu tenho uma nota de uma cadeira menor. Se a Ferreira Costa quiser me dar um presente, eu vou aceitar, não tem problema não. Mas essa não é a minha cadeira. Aí ele olhou assim pra mim, foi pra lá, não sei o que, voltou lá no depósito. Meia hora depois, trouxe a minha cadeira, ó. E isso o pessoal já estava assim, olha, se ele não trouxer, pela lei do consumidor, você pode levar um modelo melhor. Não tem problema. Todo mundo já torcendo para eu levar a cadeira, né? Mas no fim, não fui recompensado pela minha honestidade, né? Levei a cadeira igual que eu comprei e já vendi, inclusive. Botei na internet, já vendi. Já estou com o dinheiro. Por que isso, irmãos? Por que esse exemplo? Porque não importa, veja, é uma cadeira. A Ferreira Costa não ia falir. A minha cadeira custava R$400. Essa que o cara me deu custava 800. O dobro. Mas que de errado a Ferreira Costa vai falir por causa de R$400 de diferença? No máximo ali eu descobri depois, ou até iam descontar do salário do pobre coitado que estava insistindo de eu levar a cadeira. Mas R$400 não ia falir a Ferreira Costa, talvez ninguém ia perder. Por que não levar? Porque algo tem que nos incomodar. Algo me incomodou naquele momento de eu dizer, essa cadeira não é sua, você não pode levar o que não é seu. Essa não é a sua cadeira. Não importa, irmãos, uma cadeira, R$10, R$100 mil. Com essas pequenas falhas, a gente começa a desenvolver no nosso coração
falhas de caráter que vão ser terríveis lá na frente. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade quanto às coisas que não são nossas. Pais, não escondam as coisas dos seus filhos. Não, eu vou esconder esse dinheiro, senão meu filho pega. Não, esse dinheiro é meu, você não pega. Isso aqui é meu. Olha, isso aqui eu comprei para mim, você não vai pegar. Quando eu comprar para você, você usa. Quando você tiver o seu dinheiro, você gasta. Mas aqui você não... Eu não vou ficar escondendo as coisas do meu filho, senão ele pega. E aí pronto, vai acabar com as coisas que eu comprei. Não, nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. E por último, irmãos, para nós concluirmos, jamais devemos julgar a nossa vida pelas circunstâncias. É assim que o nosso texto de hoje se encerra. Esse não é o parâmetro. Quantas pessoas são assim, irmãos? Elas roubam, elas enganam e ninguém pega elas. E elas se dão bem. E elas pensam, esse é um sinal. É um sinal que mesmo fazendo algo de errado, Deus de alguma forma, porque eu não fui pego, ou porque o dinheiro roubado que eu peguei, eu frutifiquei, eu fiz uma doação para a igreja. Olha, Deus de alguma forma, Ele fez vista grossa pelo meu pecado, do meu pecado. Deus relevou aquele pecado, do contrário, não teria dado certo. Moisés, irmãos, era para ter falado a rocha. Ele vai ferir a rocha. E as circunstâncias? Tudo bem, a água sai, o povo bebe. Tudo bem. Não, nada tudo bem. Depois ele chega para Moisés e diz, você não me santificou no meio do meu povo, você foi incrédulo, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Ou seja, irmãos, o resultado não depende de mim. Porque o resultado bom, o fruto, não vem de mim, vem do Senhor. O resultado pertence ao Senhor. O que o Senhor vai cobrar de mim é se eu me encontrei fiel. Porque a minha obra, ela jamais vai produzir um resultado que o satisfaça. Ele produz o bom resultado. Não ache que o resultado das coisas veio de você, veio da sua obra. O que é que ele vai cobrar? Meu filho, você se manteve fiel ou não, diante das circunstâncias boas e diante das circunstâncias más. Quantos se enganam porque vivem uma circunstância, aparentemente uma circunstância externa, aparentemente boa. Alguns pensam, não, eu sou bom na medida do possível. Alguns pensam, não, eu faço umas coisas erradas, mas eu faço umas coisas boas para compensar. E aí a pessoa vive uma vida barganhando com Deus e crendo nas suas obras. Aquilo que vai salvar ela são as suas obras, porque eu roubo, mas eu ajudo a instituição de caridade, porque eu traio minha esposa, mas eu sou muito bom com a minha família, sou muito bom com meus filhos. Ele vai fazendo essas negociações. Irmãos, Mica, ele estava crente, olha a fala dele no final, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita como um sacerdote. Esse é o ápice da idolatria e o ápice da arrogância. Ele está usurpando a glória de Deus e ele está achando que está tudo bem, que isso iria trazer bênçãos para eles. Irmãos, a arrogância, ela não é capaz apenas de justificar os seus atos. A arrogância, ela é capaz de justificar, de magnificar, de santificar os seus atos. Você começa a fazer errado, a dizer que está fazendo errado, a pregar o errado. E é isso mesmo. E as pessoas começam a seguir você. Isso aqui não vai terminar bem, irmãos, obviamente. Capítulo 18, nós vamos ver como isso vai acabar. O que você acha que
você deve fazer para Deus lhe abençoar? Se as bênçãos de Deus sobre você dependem dos méritos das suas obras, se você acha que é o mérito da sua obra que é a causa da bênção que Deus lhe dá, você não conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus imediatamente. Reparem como a mente de Mica é a mente de um homem carnal. Ele achou estar abençoado agora que ele tinha um levita com ele, um privilégio externo que provavelmente seus vizinhos não tinham, um levita particular. Homens carnais tendem a medir seus privilégios externos como sinal da aprovação de Deus. É o dinheiro que eu ganho, Deus está aprovando. É a quantidade de pessoas que diz que eu estou certo, Deus está aprovando. Nenhum levita irá nos garantir privilégios, irmãos. O único que pode nos salvar é o sumo sacerdote. Mica estava confiando na sua forma errada de adorar, no método que ele criou. Em nenhum momento ele olhou para Cristo. Nunca ache, irmãos, que Deus nos deve privilégios. Que o privilégio agora que eu tenho, que a regalia que eu possa ter, é porque eu fiz alguma coisa para Ele. Ou porque simplesmente eu obedeço a Ele. Nós não merecemos nada. Na verdade, irmãos, a resposta dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, deve ser sempre a nossa resposta diante da tribulação. Como esses homens mostraram que conheciam a Deus com essa resposta? Diante da estátua de Nabucodonosor, diante de uma fornalha que a Bíblia fala que estava sobremaneira ardente, e o rei mandando eles ajoelhar. Olha a resposta deles: não sabemos se Deus vai nos livrar ou não. Ou seja, a gente sabe que Deus não tem a obrigação de nos livrar. A gente sabe o que a gente tem que fazer, rei. A gente não vai se ajoelhar diante da estátua. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu só sei o que eu tenho que fazer. Eu não vou me ajoelhar perante a estátua. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos. Mas de uma coisa eu sei. Porque o Espírito Santo me revelou na sua palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o futuro. Eu não sei se as minhas filhas, elas vão ser crentes. Eu não sei. Eu não posso garantir isso. O que é que eu sei? Que eu tenho que criá-las nos pés do Senhor. Isso eu sei. A Bíblia me obriga a isso. Vai ter um momento que vai ser Deus e elas e Deus. Mas o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação? Criá-las aos pés do Senhor. Eu não sei se essa igreja vai dar certo. O que é que eu sei? E eu sei que nós estamos fazendo o correto, cultuando a Deus de forma simples e colocando a palavra como centro de tudo. É isso que nós devemos fazer. Nós não sabemos o futuro da nossa igreja, da nossa família, mas nós sabemos o que nós temos que fazer, porque Deus teve a misericórdia. Ele não tinha obrigação, porque você fez alguma coisa. Ele teve a misericórdia de, embora você sendo inimigo dele, revelar a sua palavra para você. E agora foi revelado a você, foi externo, veio acima do sol, algo que eu e você, nós não merecíamos. Ele nos revelou. Então, por que eu não vou confiar nele? Por que eu não vou obedecê-lo? Se o meu futuro, se o seu futuro pertencem a ele. Mica estava achando que tudo estava dando certo, mas ele estava dentro da maldição de Deus. Ele estava esquecendo, ele e sua mãe, eles esqueceram da lei de Moisés. Não havia rei em Israel, irmãos. Mas nós temos um rei. Homens, continuem sendo, perseverem como sacerdotes do lar. Mulheres, perseverem como auxiliadoras da sua casa. Para que essa história, irmãos? Para que ela sirva de adubo
a fim de sanar a nossa idolatria, para que a gente possa se conhecer cada vez mais. Esse aqui é o exemplo negativo para nós como igreja não cairmos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua santa, pela tua rica, pela tua palavra, que ela é atual em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, ao longo desta semana. Te agradecemos porque o Senhor nos dá momentos onde podemos desfrutar da verdadeira palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. A idolatria, ela é como um câncer, ela é como uma doença que vem sem avisar, como uma doença sorrateira. A arrogância é como esse câncer. Se nós não vigiarmos o nosso coração, se nós não meditarmos na tua palavra constantemente com a nossa família, nós podemos cair nessa arrogância, nessa avareza que também gera idolatria. Nos abençoa, Senhor. Abençoa-nos como igreja. Nos capacita nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor como hino de resposta o Salmo 114.